Fala, pessoal! Estamos começando mais um Metocast, abordando o tema diversidade e inclusão na imagem corporativa. Eu sou a Lara Gomes, somos da turma de administração da Universidade Metodista. Eu sou o Henrique Pereira e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Alessandra Favaretto. A doutora, ela é especializada em processo civil, ela é mãe de um garoto de 8 anos que foi diagnosticado com autismo. Certo, doutora? Doutora, por favor, se apresente, conte um pouco mais sobre sua formação, sobre a sua experiência. Sobre você. Sobre nosso querido amigo Enzo. Primeiro, muito obrigada por esse convite inenarrável aqui, Lara e Henrique, para falarmos sobre esse tema tão relevante, Sim. tão importante, de tocarmos esse assunto dessa maneira sensível. Eu aqui, na minha qualidade de advogada, mas muito além disso, de mãe. De um menino autista, com 8 anos de idade hoje, Enzo Favaretto. O amor da minha vida, sem sombra de dúvidas. Quem me motiva a estar aqui hoje. Quem me motiva a ser a profissional que sou. Vamos falar isso um pouquinho mais à frente. E todas as vezes que recebo convites dessa espécie, faço questão de me desdobrar e comparecer, porque é um assunto de relevância que precisa ser tratado com responsabilidade, mas principalmente com sensibilidade. Sim. E vocês são seres humanos assim, para serem tratados. E isso facilita a comunicação e me traz a certeza, o afago, quanto mãe, né, componente desse grupo gigante hoje de atípicos, né, pais responsáveis de neurodivergentes. Vou falar mais sobre esse ponto, que precisa ser tratado em razão da sua invisibilidade. A pessoa com deficiência, ela já é considerada invisível. Algumas limitações acabam inviabilizando que ela conviva em sociedade. Todavia, há meios de inclusão, essa palavra tão falada, tão difundida, mas pouco sentida no âmago quanto nós gostaríamos. Sim. Então, quando nós falamos de neurodivergente, eu acho importante nós começarmos a nossa boa conversa sobre isso. Lara, quando a gente fala sobre neurodivergente, é uma palavra nova até, né? Neuroatípicos. E aí eu fiz um exercício. Eu sou mãe, sei o que significa. Sou advogada, atuo também na área, sei qual é a classificação envolvida nisso. Mas e o leigo? E a população que precisa saber do risco? O que é o neurodivergente? E aí eu fiz uma busca no Google mesmo ali. E quando eu me deparei com a primeira classificação, me trouxe um afago. Porque todo mundo procura tudo no Google, né? Sim. Todo mundo procura. Isso é bom. Está chegando a informação, né? O que não dá é para você se especializar lá. Mas a título de informação, a gente tem que ter esse instinto buscador. Sim. Né? Exatamente. Surgiu uma dúvida. Vamos atrás, Vamos né? atrás. Vamos Deixa eu entender. ver, antes de eu ser ignorante do assunto. Exatamente. Né? Como é que eu conheço de um tema? Quando eu falo sobre ele. Né? E a gente tem que ser plural em tudo na vida. Né? Então, quando eu busquei neurodivergência, me trouxe assim. São pessoas cujos cérebros funcionam de maneira diferente do padrão. Quando a gente fala padrão, Henrique, a gente pensa numa forma, né? Sim. O que é padrão? Às vezes o padrão para mim não é padrão para você. Sim. Mas quando a gente está falando de uma questão neurológica, de distinções de pensamentos, de comportamento, eu estou falando de atípicos e típicos. Então, eu já sei que esse indivíduo, o cérebro dele já funciona diferente. Olha, eu não preciso nem me aprofundar tanto no tema. Eu já sei que esta pessoa atípica, neurodivergente,
eu estou falando de autistas, TDAH, disléxicos, enfim. Né? Uma gama aí de diagnósticos estão sendo descobertos, né? Pensam diferente. E se essa pessoa pensa diferente, olha só, quando eu quero convencer alguém, e no meu papel de advogada, eu preciso fazer isso diuturnamente, eu preciso convencer alguém sempre de algo, Sim. não só o juiz. E a gente faz isso na vida, né? Sim. A gente precisa convencer o outro da nossa opinião, da nossa posição. Nós temos ali, intrínseco a nós, a persuasão. Tem gente que tem mais, outros menos, né? Sim. Tem gente que a gente conversa um pouquinho, já me convenceu, né? É verdade, né? E tem gente que não, tem gente que precisa um pouco mais. Mas olha só, eu já sei que esse cérebro funciona de maneira diferente. Como é que eu vou chegar à comunicação? Por exemplo, eu quero conversar com o Henrique. Eu sei que o que agrada o Henrique, por exemplo, é falar um pouco mais baixo, talvez mais sutil. Eu me adapto. Quando eu quero algo, eu me adapto àquilo. O ser humano, a sua distinção de todos os outros animais é justamente esse poder de adaptar-se. Né? Eu não consigo pegar um urso polar e colocá-lo no Nordeste. Sim, né? No sertão. Mas o ser humano consegue andar, né? Sobre todos os ambientes. E nós temos essa capacidade, né? E acredito que nós temos que desenvolver e explorar cada vez mais isso. Porque, igual você mesmo disse, Alessandra, não são todos os seres que têm isso. Mas nós temos. Exatamente. Então, acredito que também nós temos uma responsabilidade em cima disso, né? Justamente de se adaptar, se colocar no lugar do outro também. Exatamente. Né? Falou um ponto-chave disso, Henrique. O que falta, e aí vou trazer aqui a minha condição quanto operadora do direito. Eu vou responder a pergunta que todo mundo me faz. Doutora, tem leis para isso? Está faltando leis no Brasil? Não, pelo amor de Deus, tem leis. Muitas. Claro que tem adaptações que precisam ser feitas, que podem nascer ali no Poder Legislativo, claro. Mas, de fato, eu tenho leis. Eu tenho leis de 1991 falando sobre já a pessoa com deficiência. 2015 já falando sobre inclusão. Eu tenho uma série de preceitos legais e não vou entrar nem no mérito de cada um deles, mas para que vocês vejam que o Brasil é um divisor de águas nesse ponto, do ponto de vista inclusão legal. Então, por exemplo, eu tenho leis que determinam que empresas acima de 100 funcionários são obrigadas a ter um percentual de cotas de contratação para pessoas com deficiência. A chamada lei de cotas. Sim. Tão discutida, né? Eu tenho uma lei para isso. Mas ela é efetiva? Eu tenho uma lei e eu tenho uma Constituição Federal, uma Carta Magna, que diz que eu preciso tratar a todos com igualdade. Então, lei a gente tem. Precisa ser cumprida. Porque um leigo, ele já pensa assim, tem que criar a lei, né? Exatamente. Mas a lei a gente já sabe que tem. Exato. Tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Ela tem que ser mais cobrada. Né? O que a gente tem hoje? Então, quando as pessoas me perguntam, doutora, talvez o que esteja faltando, além da conscientização, que eu acho que é um ponto-chave para a gente falar sobre isso, né? São de pessoas capacitadas para fiscalizar. Eu tenho 2 déficits. Eu tenho um déficit de número de fiscais para que possam fazer cumprir a lei, mas eu também tenho pessoas despreparadas, que não têm a sensibilidade e nem o conhecimento para cobrar. Sim. Então, num exercício, a gente está falando de um curso de administração, num exercício de gestão, para eu cobrar alguém, eu quanto sócia de um escritório, para eu cobrar alguém no escritório de advocacia, eu preciso ser advogada. Como é que eu vou exigir que alguém faça algo se eu não tenho este domínio? Não é? Certeza. Eu preciso ter conhecimento antes de cobrar. Então, como é que eu vou fiscalizar algo se eu não tenho conhecimento? Se a sensibilidade que o neurodivergente precisa ser tratado,
E aí vamos falar sobre alguns pontos importantes sobre essas características do neurodivergente. Então, nós dissemos aqui já que sabemos que são, em sua maioria, quando a gente vai falar de uma gama, claro que tem várias especificidades, mas autistas, dislexos, TDAHs, né? E cada vez mais a gente vai lidando com o maior número de pessoas diagnosticadas, né, Lara? Que no caso tá aumentando, né? Porque muitas pessoas agora adultas estão descobrindo, né? Exatamente. Né? Vocês, certamente, na vida escolar, vou falar mais da vida escolar, tá? Certo. Já certamente se depararam com alguém neurodivergente. E esse exercício talvez seja sendo feito agora, porque vocês têm um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Porque, às vezes, vivenciando lá, e ninguém fala nada, ele só é o esquisito, ele só é o estranho, ele só é o que se isola, é o que não fala, não chega a informação. E, automaticamente, com pessoas que se isolam, dificilmente nós vamos buscar integrá-los. Sim. Né? Realmente é o que acaba acontecendo, né? Eu já tive a experiência, eu estudei tive um coleguinha, isso no ensino fundamental 1, né? Eu era bem pequeno. Porém, eu sempre via ele no canto, né? Mas eu não tinha um conhecimento que ele era uma pessoa típica. Sim. Que ele necessitava de alguns suportes, né, doutora Alessandra? Agora que a gente está entendendo do assunto, agora que a gente está relembrando, exatamente, né? Esses casos. Até eu também, no ensino fundamental, também tinha um colega que ele também se isolava bastante e, em vez de ele prestar atenção na aula, na matéria que a professora estava explicando, ele desenhava. Então, assim, a professora até falava, tipo, comentava, assim, da dificuldade dele. A mãe dele também ficava em todas as reuniões, ficava até mais tarde. Então, na época, via como uma pessoa diferente, né? Uma pessoa que ficava no canto dela. Mas agora, relembrando, eu tô entendendo. Olha só que interessante. A Lara acabou de colocar um ponto importantíssimo aqui. Essa mãe ficava até mais tarde nas reuniões. Essa mãe certamente sequer poderia trabalhar. Porque ela tinha que ficar não trabalhava. Esperando, né? Já preparada se ele não fosse se adaptar àquele ambiente, se ele fosse ter alguma crise, típica de um neurodivergente, em razão do ambiente, da falta de acolhimento deste ambiente. Sabe que ontem, Dia das Crianças, e eu me emocionei um pouco, porque eu saí, fui resolver algumas questões particulares, e aí tinham vários lugares tendo comemorações de Dia das Crianças. E todas essas comemorações eram com muito barulho. Sim, muita gente. Né? Muita gente. Muito barulho. E aí aquelas crianças correndo. E claro, onde tem criança a gente está feliz, né? E não teve como eu pensar e falar, puxa, eu podia ter trago meu filho aqui para ele participar. Eu falei, acho que ele ia se divertir, que ele ama bolinha de sabão, ele ama água, né? Ele ia adorar. E ao mesmo tempo, o som estava muito alto. E eu sei que ele se incomodaria muito, ele não conseguiria ficar no ambiente. Por mais gostoso que estivesse, por mais atrativo com água, com bolinha de sabão, ele não ia conseguir ficar, porque ele não tira as mãozinhas do ouvido. E aí, mesmo com abafador, como é que ele fica com um abafador dentro da água, por exemplo, entrando na fonte? Então, com as suas limitações. E eu fiquei pensando naquilo. E eu fui acompanhando meu filho pelas câmeras de casa e eu vi sentadinho na garagem, brincando com uma areinha lá dele, um brinquedo, sozinho. E ele nunca está sozinho, porque eu faço questão de incluí-lo sempre. Mas ele estava feliz. E aí a gente fica numa discussão interna, nossa mesmo, né? Será que eu deveria ter levado? E eu sempre levo, tá? Eu sempre levo.
será que ele estaria feliz ou só eu aqui ele estaria incluindo? Olha, meu filho está aqui incluso, mas até que ponto estaria legal para ele? Sim, exatamente. Uhum. Estaria Né? sendo benéfico, né? Ele estaria Sim, gostando, sim. né? Até que ponto Se ele estaria divertindo, né? Sim. Será que ele está se divertindo mais ali com a areinha naquele momento? Que ele está no silêncio dele? Né? E dá pra perceber que eles se divertem com coisas simples, né? Sim, uma história interessantíssima do Enzo. E aí eles vão nos ensinando, né? Muito. Recentemente me perguntaram como é que é a Alessandra antes, né, de ser uma mãe atípica e depois. Quanto profissional, continua implacável. Da mesma maneira. É um ponto até mesmo Mas- interessante pra gente abordar mais pra frente, né? Que muita gente acaba tendo alguns tabus, alguns preconceitos, porque acha que não vai conseguir, não vai dar conta. É uma mãe de um atípico, não vai conseguir estudar, não vai conseguir trabalhar, Exatamente. né? Não vai ter conseguir, é rendimento, isso. resultados, né? Exatamente. Não, isso muda e muito para melhor, né? De verdade. Claro que você vai ter as suas barreiras. Eu sou uma pessoa em condição de privilégio, em razão do suporte que eu tenho, né? Da rede de apoio que tenho. Todavia, eu busquei isso. Nem sempre foi assim, né? Então, quando eu descobri o autismo do Enzo, vou falar sobre um ponto importante. A gente sempre pensa no filho no conforto. Sim. Nós, quanto pais, a gente Sim. pensa no conforto. O que eu vou proporcionar para o meu filho de conforto? Uma casa grande, né, um carro legal? O que meu filho quer? Brinquedos de última geração? O que ele quer? Né? E o Enzo sempre nos surpreendendo, né? Então, 1 aninho, 2 aninhos, o Enzo, nós descobrimos o autismo do Enzo com 1 ano e meio, quase 2 anos. Nós conseguimos o diagnóstico fechado, né? E isso, sem sombra de dúvidas, é um divisor de águas, porque quando a gente está falando de pessoas neurodivergentes em que essa deficiência é invisível, como é que esse pai, essa mãe, esse responsável vai identificar que o seu filho Sim. precisa de um diagnóstico, precisa de um laudo? Sabe como? Sim. Se comunicando, com informação. Então, Rick, como é que eu descobri? Eu descobri através de uma reportagem de televisão em que eu vi as características ali mostradas num Dia das Mães. Eu estava assistindo uma reportagem e eu vi que todas as características que eram apontadas, elas desenhavam o meu filho. Mas você também comentou que você chegou a falar pra pediatra, mas ela não concordou, né? Sim. Nós buscamos outros profissionais e é um tabu, né? Antes a gente tinha um tabu, o Enzo então com 8 anos, há 6 anos, olha só, recente, né? Sim. Havia um tabu. Não queria se dar o diagnóstico. Não, mãe, eles demoram mesmo para falar. Olha, eu tenho uma primeira filha, né? Já com 13 anos hoje. Marina demorou também a falar um pouco, mas era diferente, né? E nós já sentíamos isso, né? Que havia essa diferença. Ela falou, olha, mãe, e não era uma questão de insegurança de mãe. É claro que você fica, começa a dar um calafrio, essa é a palavra. Você fica, será? O que será que é? Não, coloca numa escolinha que vai resolver. Né? E nós, eu e o meu marido, nós tivemos a sensibilidade, por isso que eu falo, é um tema sensível que precisa ser olhado com sensibilidade. Nós tivemos a sensibilidade de, ao invés de ouvir somente o profissional, Sim, dar vazão sim. àquilo que a gente estava sentindo. Sim. E eu busquei diretamente os profissionais específicos, e eu acho importante falar, ainda que nós estivéssemos numa condição de privilégio, nós buscamos o CAPS. O CAPS infantil, para dar esse diagnóstico, para trazer essa informação para nós, né? Do que era, do que se tratava, como é que a gente podia ajudar o nosso filho. E daí eu acho que essa busca, como eu vou ajudar o meu filho? Não, eu quero saber o que é, porque eu preciso me livrar disso. Não, eu quero saber como que eu posso ajudar o meu filho. E o diagnóstico
é o emancipador, assim como é para a educação, o diagnóstico, o laudo para o neurodivergente, para a pessoa com deficiência, sobretudo a invisível, ela é emancipadora, porque ela vai trazer a possibilidade de terapias, de tratamento adequado, né? De você buscar ajuda, né? Ajudar ele, né? Exatamente, de ver como é que eu vou trazer qualidade de vida para ele. Sim, porque se você não soubesse do diagnóstico, como que você conseguiria oferecer todo esse suporte para ele? Não é mesmo? Exatamente. Eu achei muito E ficaria interessante. muito difícil também, né? Muito Sem o difícil. diagnóstico. Acabaria prejudicando o desenvolvimento. Atrasaria. Sem sim. dúvidas. Sem dúvida. A negação é quem precisa de tratamento. Os pais precisam de tratamento. Geralmente a gente pensa só... Começa pelos pais, né? Geralmente a gente pensa só, por exemplo, na criança. Mas É. os pais também precisam até mesmo passar por uma reciclagem, podemos assim dizer. É Sim. isso aí. Né? É o primeiro preconceito. A primeira barreira do neurodivergente, da pessoa com deficiência, no sentido amplo, é dentro de casa. Porque alguns já sofrem essa segregação dos pais. Então, quando eu pontuo a condição de privilégio do meu filho, e eu tenho essa consciência, não é só por uma questão econômica, é da sensibilidade, Sim. da rede de apoio, do quanto ele é amado, da maneira que ele é, com todas as dificuldades e limitações, da gente enxergar nele as coisas boas, o que ele é capaz de fazer. Olha, então ele colocou todos os sucos virados com o mesmo rótulo. E aí todo mundo bate palma e faz aquela festa para ele. Ele fica se achando, ele fica rodando, ele fica feliz. Pode ser uma coisa muito pequena, mas a gente faz daquilo um evento. E para ele gera um significado enorme. Não tenho dúvidas que é para ele. E o que eu gostaria, Rick, de verdade, é que todas as pessoas com deficiência, independente de neurodivergentes ou não, que tivessem esse suporte. E aí eu vou falar sobre suporte. Quando a gente fala sobre autismo, a gente fala de níveis. Então, quando o Enzo começou no tratamento, Lara, era assim. Aí a gente pensa assim, então assim, uma selva e eu estou desbravando com uma criança no colo, vamos. O que me espera a cada consulta, a cada encontro, a cada terapia. Isso. Como é que era? Isso. E eu me lembro que até então, o tratamento era terapêutico, né? Então, encontros em grupos, terapias ocupacionais, fono, enfim, né? Sensoriais, que aí a gente vai descobrindo quais são as limitações, a gente vai entendendo as estereotipias do autismo, por exemplo. Sim. E aí, quando a gente chegou numa determinada situação, o Enzo começou a ter muitas crises, muitas. Então, veja, por mais que ele tivesse uma rede de apoio muito grande e muito amor, o Enzo se automutilava, se autoagredia, batia a cabeça contra o solo, parede. Era muito tenso para nós, muito tenso. E como é que a gente vai tratar isso? E aí ele virava à noite desacordado. Ele chegava a ficar 72 horas acordado. Sem dormir, né? É a hora que a gente foi conhecer o que era um distúrbio do sono. Sim. Mas ele comia tudo, de repente ele não come mais nada. E agora, a seletividade alimentar. Olha, a gente vai desbravando. A gente vai conhecendo. E não dá para parar. Não dá para falar assim, desisto. Como é que vai fazer? E aí eu me lembro de uma consulta que a médica me disse assim, ela falou, olha, ele regrediu. E eu me lembro que isso foi um choque. Um baque, né? Imagina. Porque para nós estava tudo certo, a gente estava fazendo tudo certo. Como assim? Ele regrediu. No que eu falei, por exemplo, Né? né? Deve ter vindo esse Sim. sentimento. O que eu deixei de fazer Sim. para chegar aqui? Às vezes você acaba se culpando. Sem dúvidas. É algo Sem que dúvidas. está sujeito a acontecer. Não por culpa sua ou culpa do Enzo. Por causa da neurodiversidade dele, né? Exatamente. E você sabe, Henrique, as pessoas nos apontam também. Os familiares apontam.
amigos. Olha, mas eu acho que você está dando muito isso aqui para ele. Ele não deveria comer isso. Mas por que você oferta isso para ele? Nossa, mas ele não põe roupa. Olha, então, você é muito apontado, muito questionado quanto pai e mãe. Como se a condição do teu filho já não bastasse. Não como um castigo, não é isso. Um desafio Sim. que você tem que superar. Uhum. E eu me lembro quando essa médica prescreveu uma série de medicamentos e o Enzo até então não tinha entrado com nenhum tratamento medicamentoso e eu fui muito resistente, eu não entendi. Eu falei, não, mas eu não quero dopar o meu filho. Eu vou tratá-lo assim, tudo bem. Se ele tiver com a crise, eu vou controlá-lo. Olha só, a falta de informação. E essa médica me disse, mãe, não é isso, você não vai dopar seu filho. Mas veja só, a cabeça dele, em determinados ambientes, fica como se fossem tampas de panela batendo. Uhum. Multi-informações visuais, sonoras, ambientes ruidosos, para ele que se tornam insuportáveis. E a gente precisa tentar controlar isso. Imagine uma pessoa 72 horas sem dormir. Uhum. Né? Se você não está aguentando, porque eu tinha ainda um cochilo ou outro, né? Eu tentava ali me segurar, e ele muito pequeno. Mas e ele? E eu já tinha uma dor de cabeça absurda. E aí eu fui entender que eu precisava desse tratamento medicamentoso para dar qualidade de vida para o meu filho, não para dopá-lo, Sim. mas para controlar as comorbidades da neurodivergência. Então, para não ser tão prolixa quanto esse assunto, mas veja só, nós desbravamos uma selva para chegar na paz que nós temos hoje. Então, hoje ele tem um tratamento medicamentoso, controlado, tem uma equipe que cuida junto com os pais, com a família ali toda cuidando. Tem, muito além do cuidado diário, ele tem uma escola maravilhosa que o inclui de verdade, que cuida dele da maneira que ele precisa ser cuidado e incluído. Então, Sim. eu tenho a tranquilidade e que fique muito claro, né, quem trouxe esse suporte para a minha família foi uma escola municipal. Uhum. Olha que interessante, né? Legal. Ô, Alessandra, já que entrou nesse assunto da escola municipal, eu gostaria de perguntar para vocês, você comentou que o primeiro diagnóstico dele foi através do CAP, certo? Sim. Como é que foi? Como que você avalia em relação à saúde pública? Como que foi? Se ele passou também por se os psicólogos psiquiátricos, se eles também foram da rede pública, se não foi? Como foi sua avaliação em relação ao suporte que eles ofereceram para você? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso daí. Eu faço quase uma... Isso é meu. Uhum. Eu gosto de fazer esse estudo de campo. Essa Sim. avaliação, Essa né? avaliação. Uhum. Então, o Enzo, claro, tem uma excelente assistência médica privada, mas eu não deixo de contar com o SUS. Bacana. E não deixo de ser uma defensora ferrenha. Uhum. Porque primeiro quem trouxe Sim. o diagnóstico ao meu Sim. filho. Enquanto a rede particular se recusava a Sim. diagnosticá-lo. Foram eles que identificaram, que se propuseram através de vídeos, imagens, porque eu fui fazendo uma coletânea, né, diante dos entraves que eu tinha para chegar no diagnóstico. Então, eu fui filmando diariamente quais eram as estereotipias, o que eu estava identificando, fazendo. E aí a gente lança a mão do nosso lado administrador, empreendedor, enfim, fui fazendo planilhas e tudo para eu mostrar que não Os estava dados, certo né? aquele sono, aquela Exatamente. alimentação. Então, a gente trabalha com dados, Exatamente. né? Chegamos ao diagnóstico. Quando eu falo do tratamento do Enzo, ele hoje eu conto com a rede privada, eu conto com a rede particular também, que o acompanha semanalmente, De pertinho, né? de pertinho. E conto com o SUS, conto com a PAI, né? Sim. Onde ele PAI. faz, né, suas terapias, seus tratamentos, e esses profissionais precisam ser evidenciados. E quando eu falo, Rick, sobre uma pesquisa de campo, é para eu não me colocar longe da maioria dos pais e mães que não têm esse acesso. Então, eu preciso vivenciar isso. Sim. Porque senão eu fico aqui do alto
né, do meu poder de advogada, de mãe, de estrutura econômica, para dizer assim, tá tudo bem, com a saúde tá tudo certo, eu não tô vendo nada aqui, tá tudo Sim. maravilhoso. Então, eu tento policiar esses pontos, vivenciando-os como mãe, para que eu possa agir quanto advogada, se necessário, e que, quanto cidadã também, porque nós podemos, independente de ser uma operadora do direito ou não, antes de mais nada, nós podemos, quanto cidadãos, buscar os meios públicos, as instituições, os poderes, para trazer os direitos. O que esses poderes fazem? Vamos falar do legislativo em específico? Trazem as leis. Sim, exatamente. Né? É dali que nascem, né, as leis, não é do judiciário. Não é, né? Muito bacana. A gente estava estudando recentemente justamente sobre isso, sobre os 3 poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. Né? Legal. É interessante como a gente consegue ir linkando e assimilando como o que a gente está vendo aqui na faculdade se encaixa no nosso dia a dia. Igual a senhora mesmo, né, doutora Alessandra, está trazendo aqui para a gente. Como cidadão, nós temos direitos e deveres. Sim. Né? E é muito importante que a gente tenha um conhecimento disso, né? A gente tem tanto os direitos, mas nós também temos os deveres. Então, nós temos o direito de uma saúde pública de qualidade. Exatamente. E nós temos também que fiscalizar para ver se está tudo em ordem. Com certeza. O primeiro fiscal é o povo. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre sentimento de lei. Eu sinto a lei. Quando é que eu sei que ela existe, doutora? Quando eu estou lá na fila do mercado e eu tenho lá uma fila preferencial. Foi uma lei que determinou que o mercado coloque uma fila, né, de pessoas específicas, né? Específica, para preferencialmente atender aquelas pessoas. Então, ali eu vejo o deficiente físico, a mulher com a criança no colo, a lactante, né, a gestante. E como é que eu faço para saber que o neurodivergente não está lá furando fila? Que aquele mocinho bonito que está ali em pé, parado, que está só com colar de girassol, o que ele está fazendo ali? Que estiloso que ele é. Então, ele é um neurodivergente, ele está ali por conta do direito que o assiste. Mas aí, a invisibilidade dessas deficiências... E começa o julgamento das pessoas, né? Sim. Né? Então, veja só, ele já é julgado em casa. Que, doutora, você conhece relatos de famílias que não entendem a condição dos seus próprios filhos? Muitos. Infelizmente, acaba sendo comum, né? Comum. Por quê? Por conta da falta de informação. Sim. Né? Então, esse filho, às vezes, ele é taxado de preguiçoso, ele é burro. Não consegue entender direito a escola, né? As coisas. Vou levar ele no oftalmo, ele não está ouvindo direito. É isso mesmo. Deixa eu ver o otorrino. Então, eu vou buscando todas as formas, menos neurodivergência. Mas tem pais também que até desconfia, mas entra na fase de negação. Né? Sem sombra de dúvidas. Sabe, eu vou fazer uma analogia drástica. Dizem que a pessoa, o paciente oncológico, ele não pode saber que ele está em tratamento ou que ele precisa desse tratamento. Porque é devastadora a ciência de que você está com câncer para algumas pessoas. Eu te digo, Lara, que alguns pais entram em negação como se eles pudessem afastar o autismo, afastar a neurodivergência. Ela vai desaparecer. Eu não vou tocar nesse assunto, eu não quero que fale, ninguém da família fala, esse assunto é proibido. E aí, pra gente falar de um assunto proibido, essa é a vivência que eu tenho, né? Quando eu falo tão abertamente sobre o autismo, não somente aqui, em lugares como estes, mas em qualquer lugar que eu estou, porque a informação ela precisa chegar em todos os lugares. Hoje nós temos uma grande oportunidade aqui de difundir essa informação para um número muito maior de pessoas. Mas eu, quanto cidadã, consciente, e é isso que a gente espera de uma conversa dessa forma, eu tenho a obrigação de fazê-lo, mesmo que eu esteja num ambiente não formal,
nem midiático. Eu posso fazer isso no meu dia a dia, eu posso conscientizar uma pessoa, né? E quando eu faço isso... E aí, para a gente entrar numa temática bem importante, para a gente trazer esse viés. Quando é que eu faço isso? Qual é a grande preocupação que a maioria dos pais de pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiência, qual é o grande receio? O que vai ser do meu filho na minha falta? Como é que vai ser, como é que esse indivíduo vai ser independente, como é que ele vai se cuidar? Né? É aí que a gente precisa da conscientização da pessoa jurídica. Para eu tentar trazer, vou falar sobre o nível de suporte, um pouco atrás. Então, eu tenho, por exemplo, diante do autismo, eu tenho níveis de suporte, 1, 2 e 3. Então, eu estava classificando que quando eu cheguei lá naquela médica, ela falou, olha, ele regrediu, naquela época era chamado de autismo severo. Ele iria para o autismo severo. E só o nome já te impacta muito. Sim. Meu Deus. Já te assusta, o que né? Isso significa, né? Ali abre-se um mar, assim, na sua frente, de dúvidas, né? E não dá para parar. E hoje a gente fala de suporte, dessa classificação, ela fala sobre o nome suporte. Ele é justamente para isso. Até que ponto essa pessoa precisa de suporte para que eu entenda a escala? Então, por que o Enzo é classificado nível de suporte 3? O Enzo é uma criança, a primeiro momento, quando você o olha, típica. Quando você o olha. Se você apurar um pouquinho mais, se ele ficar um pouquinho mais no ambiente, você vai perceber que ele é uma criança atípica. Pelas estereotipias e pelo nível de suporte. Então, ele é não verbal, ele precisa de suporte para a higiene pessoal, para se alimentar. Ah, doutora, precisa colocar comida na boca dele? Não. Mas eu preciso preparar o alimento dele. Se eu deixá-lo no ambiente sozinho, ele não consegue. Sim. Né? Ser autossuficiente sequer para tomar uma água. Sim. Então, o nível de suporte dele, essa escala, ela é analisada do ponto de vista que esse indivíduo vai precisar de suporte para auxiliá-lo na sua dinâmica mais básica de vida. Então, quando eu falo sobre a conscientização da pessoa jurídica das empresas, e é disso que a gente precisa falar, eu já tenho uma conscientização do nível escola pública, por isso a gente falou sobre o poder público. Nós temos uma Constituição Federal que determina a igualdade e eu tenho a educação para que alcance esses indivíduos e as escolas públicas se preparam. Claro que precisam de muitos ajustes em sua maioria. Sem sombra de dúvidas. Precisam de pessoas qualificadas e preparadas. E não me venha nenhum professor dizer, olha, mas a sala está cheia, mas é impossível eu lidar com esses 30 alunos. Enfim, claro, eles precisam de suporte. Mas daí, aí eu passar da linha tênue entre tratar esse indivíduo com respeito e maltratá-lo... É uma grande diferença, né? É uma grande diferença. Com certeza. E você, quanto profissional, sequer pode ser considerado quanto professor. Quanto professor. Uma profissão que deveria ser e muito valorizada. Então, veja só. Quando eu estou falando poder público, agindo com as suas deficientes, mas ainda assim está agindo mais do que o privado. Do ponto de vista educação e do ponto de vista mercado de trabalho. Acaba sendo um pouco contraditório, pelo menos na minha opinião, que o setor privado, quem teoricamente tem mais condições, acaba se ausentando da responsabilidade. Essa é a palavra. Ausentando-se. Como eu disse, todo mundo tem hoje um neurodivergente, uma pessoa com deficiência. Todo mundo tem alguém conhecido, alguém da família. Se não tem, terá. Né? Então, eu tenho escolhas.
porque quando a gente fala pessoa jurídica, a gente não pode esquecer que essa pessoa é composta por uma pessoa física por trás. Sim, exatamente. Né? Então, as pessoas No contrato tentam... social tá o CPF, não só o CNPJ. Exatamente. Então, a gente tenta, assim, insensibilizar a pessoa jurídica, justificar as grandes empresas, pequenas empresas, enfim, né? Como se fosse apenas os geradores de emprego, e a gente só faz essa classificação, mas esquece dos seus deveres também. Sim. Né? Então, sabe aquela coisa? O meu patrão é super legal, o meu patrão é o máximo, mas eu tô aqui andando de ônibus e ele tá andando ali de Dodge Ram. Ele é o máximo. Mas aí é ele que me dá o emprego, não sou eu que dou a riqueza para ele. É. Não tem esse pensamento, Uhum. não tem essa conscientização. Uhum. E nós, quanto empresários, e me coloco aqui nessa posição também, quando a gente avalia esse cenário de inclusão, nós, quanto empresa, somos divisores de água para essa conscientização e para a capacitação dessas pessoas, identificar essa capacitação. Eu estava em off falando com a Lara e eu falei assim, as empresas precisariam entender, identificar quais são as capacidades desses neurodivergentes. Porque eles têm dificuldades, por exemplo, Henrique, em ambientes ruidosos. Dependendo de uniforme, por exemplo, eles podem ter algum tipo de entrave sensorial. Sim, o tipo de tecido, por Sim, exemplo, pode incomodar sim. um Alergia, pouco mais, né? alergia. O calor da pele, como é que vai Sim. ficar. Então, as empresas precisariam, por exemplo, dessa adaptação. Um ambiente ruidoso, impossível, né? Por conta da sua alta sensibilidade auditiva também. Então, eu precisaria de ambientes propícios para isso. As empresas têm isso? A maioria das vezes não. Não. Aí que entra o caso de inclusão, por causa que não é só cumprir uma cota. Não é só, vamos supor, se eu tenho, a partir de 100 funcionários, eu tenho que ter 2% de PCDs, de pessoas com deficiências. Muitas das vezes é o que acaba acontecendo, né? Está cumprindo a lei, a empresa está cumprindo a lei. Porém, devemos pensar que isso não é inclusão, né? Inclusão, de fato, é o que estávamos conversando, né? De ter um ambiente adequado, preparado e com suporte para atender um neurodivergente, por exemplo. Né? Então, acredito que nós temos esse dever, tanto como cidadãos, como pessoas empresárias, né, Alessandra? Nós temos que divulgar o conhecimento, divulgar que isso não é inclusão. Você está apenas cumprindo uma meta. Exato. Eu cumpro uma regra. Eu não incluo. Eu sou obrigado a tê-lo aqui. Eu não quero tê-lo aqui. Isso, E a gente precisaria despertar sobre essas possibilidades. Então, eu falei para a Lara no off, por exemplo, do série de predicados que neurodivergentes costumam ter. Isso tem claro, eu tenho o não verbal, mas eu tenho alguns níveis de suporte, por exemplo, o 1 e até o 2, em que é possível... eles são quase poliglotas, tá? Eles têm uma facilidade com línguas impressionantes. Organização, capacidade de organização, de identificação em inspeções de qualidade. Eu vou fazer aqui uma comparação bem esdrúxula. Mas se você colocar num pote de 10 mil ml para o meu filho, que seja de cor diferente, que não esteja no padrão... Ele vai se incomodar. Ele separa. Uhum. Impressionantemente. E eles têm essa sensibilidade. Então, a consciência de que nós, quanto empresários, por exemplo, porque nós somos descobridores de talentos. Sim. O sucesso do empresário está ligado ao talento da sua equipe. Uhum. Se você consegue essa fonte de entender quem são Exatamente. Quando você talentos. consegue lapidar, Isso. né, você obtém um sucesso. Você obtém o sucesso, né? Sozinho não se chega, né? Então, imagina, se nós alguns deles têm uma certa fixação por limpeza, né? Por ambientes organizados. Eles têm
Claro, são indivíduos, cada Sim. um o seu qual. Mas aí o que a gente precisaria? De gestores capacitados para entender o talento que está à frente dele. Exatamente. Sim. E através disso, conseguir extrair benefícios para a corporação também, né? Exatamente. Porque, claro, além de incluir, dando todo o suporte para ele se sentir confortável, a empresa também consegue se beneficiar com isso de uma forma positiva, Exato. né? Igual Sim. padrão de qualidade, igual você mesmo estava Sim. dizendo, né? Exatamente. Muito legal. Não é só uma questão de inclusão número. Eu estou falando da qualidade e de resultados que a gente conseguiria impulsionar através da contratação do neurodivergente. É isso que nós gostaríamos de que fosse mais sensível. E aí vou aproveitar aqui no âmago dessa conversa para a gente falar um ponto bem importante, para a gente ir caminhando para um linear conclusivo. Eu tenho, claro, essa grande esperança, essas grandes possibilidades nos neurodivergentes, especialmente nos autistas de nível de suporte 1 e 2. Mas e o nível de suporte 3? Por mais capacidade que tem, a gente vai tentando, através das terapias, elas servem para isso, né? Para adaptá-los a este mundo. E nós também precisamos nos adaptar a eles, é claro. Mas veja só, a gente vai conduzindo dessa forma para a gente chegar num ponto do nível de suporte 3 para dizer, eu preciso incluir o neurodivergente, mas eu também preciso incluir os pais desse neurodivergente. Sim. Exatamente. Eu preciso trazer esse pai, essa massa, né, para que tenha uma qualidade diferente nos campos de trabalho, Sim. no mercado, Sim. né? Que ele tenha um olhar diferente para um horário. Como é que esse pai vai levar um filho que todos os dias precisa estar na terapia? Ele precisa estar na Sim. terapia. Há necessidade de uma flexibilidade para os pais, né? Exato. Sim. Né? E aí a gente vai entrar num ponto importante. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso comigo aqui, trouxesse essa informação, que eu acho que é um grande chamariz, né? O ponto focal aqui da nossa conversa. Ó, antes eu tenho uma pergunta da nossa equipe. Entrando no âmbito empresa, como que uma empresa pequena ela pode se adequar mesmo com poucos recursos? Olha, veja só, quando a gente fala sobre um ambiente para o neurodivergente, eu vou ousar aqui a trazer uma pontuação. Eu entendo que a adaptação de ambiente para um autista, ela seja, inclusive, menos onerosa do que para um deficiente físico, por exemplo. Sim. Em que eu vou precisar Sim. de uma acessibilidade de rampas, talvez até de elevadores, Sim, enfim. Né? aham. Não que a gente vá segregá-los de maneira nenhuma, porque os dois têm que estar inclusos. Sim. Mas Com veja só, certeza. não há, para essa deficiência invisível, não há uma barreira tão grande, ainda que seja para o microempresário, que pode lançar mão dessas capacitações, né, dessas características peculiares que eles têm e que podem trazer resultados para pequena, para micro, para média empresa e para grandes empresas da mesma maneira. O que falta, e aí eu acho que a gente chega numa questão homogênea, é uma gestão, um processo seletivo, profissionais capacitados para identificar este neurodivergente da maneira em que possa impulsionar este talento, mas principalmente vê-lo de forma mais humanizada. Então, a gente está falando de um processo seletivo que precisa ser mais humanizado e eu preciso trazer gestores mais capacitados. E como é que eu faria isso? Primeiro, conversa, conscientização. Né? As empresas precisam fazer isso com o seu pessoal. Né? Isso não dá para ser só no RH. Eu tenho que expandir isso para outros setores. Né? Hoje a gente pensa em um setor normativo, o compliance. Todo mundo quer ir lá correr no compliance que vai resolver né, alguma coisa. Mas eu tenho que ser preventivo antes de... Né? Eu tenho que atuar de maneira preditiva. O que aconteceria se eu não atuasse dessa maneira? E aí, a Lara tocou num ponto importante, em dado momento da nossa conversa, sobre os diagnósticos tardios. Sim. Então, a gente está falando sobre inclusão,
Mas e aí, quando a gente fala da capacitação desses gestores, é porque eles estão lidando, muitas vezes, com o neurodivergente que já está lá dentro. Sim. Exatamente. Que já entra com esse diagnóstico, né? O que entra e o que é um profissional que até então ele achou que era típico. Aham. Exatamente isso que eu ia comentar, né? Talvez com a divulgação, com um treinamento, um processo de aprendizagem realmente, a pessoa acaba identificando que ela também é um atípico. Sim. Exato. Né? Porque às vezes não tem um conhecimento, não teve a por causa oportunidade da- de ter um diagnóstico. Da informação que vai Exatamente. correndo, a pessoa ela começa a notar, né? E aí, o que ela faz? Ela mesma busca esse diagnóstico. Sim. Porque aí, na fase adulta, fica tudo mais difícil, né? Sim. Então, às vezes eu brinco assim com a minha filha. Olha, eu me arrependo de não ter colocado o aparelho na hora que a minha mãe estava pagando e meu pai. Aham. Agora eu Sim. tenho que É pagar. verdade. Né? Então, aproveite. O adulto, para isso, então, hoje, eu levo o Enzo às terapias, né? Meu marido, né? Que é o meu super companheiro, que tá comigo pro que der e vier. Precisou parar e focar muito mais no filho do que no mercado de trabalho, embora eu seja um brilhante profissional. E nós precisamos fazer essa escolha interna da nossa condição de privilégio. E aqueles pais que não podem fazer essa escolha, que dependem, né, do seu trabalho, que não dá para um parar, porque tem que pagar o aluguel, que tem que pagar a terapia, tem que pagar o convênio, porque tudo é muito caro, Sim. né? Para uma criança neurotípica é muito As mais medicações, oneroso. acredito que As também sejam bem medicações, caras. Ó. né? Então, para esses pais fica muito mais difícil, né? Muito mais E as difícil. empresas não querem entender e achar que aquele determinado funcionário ele vai dar problema, né? Ele já é segregado, Isso. Aham. né? No processo seletivo. No próprio processo No processo seletivo. seletivo. Essa pessoa, vou comentar, é perigoso ela nem ser escolhida, né? Então, e aí, veja só, como eu disse, se o Enzo entrar aqui agora, primeiro momento, é uma deficiência invisível, mas em poucos minutos vocês percebem essa deficiência. Como é que esse indivíduo vai entrar num processo seletivo e vai falar assim, olha, você tem inglês? Tenho, fluente. Nunca foi no CCAA, nunca entrou na barra, não conhece o verbo to be. Mas ele fala. Ele não consegue fazer isso. Primeiro que o autista é extremamente sincero, tá, gente? Sim. Tem É uma isso, qualidade né? muito É uma boa, é. qualidade muito grande, né? Então, tem esse entrave moral, né? O cérebro realmente pensa diferente. E não vamos generalizar aqui, tá? Por favor. Né? Senão vai vir alguma mãe, algum profissional e falar, não é todo autista que é assim. Claro que não, a gente não está colocando todo mundo numa forma. Mas olha só, da importância da gente falar sobre o tema, conscientizar, capacitar. E essa capacitação, ela vem da conversa, ela vem da sensibilidade em conviver. Senão você não a tem. Então, eu posso ficar aqui discorrendo sobre leis, né? Essa é a minha praia, né? Eu tenho propriedade sobre isso. Mas o principal viés e o ponto-chave da nossa conversa é a sensibilidade. Como é que esse mercado, e uma pergunta ótima que veio aí dos bastidores, como é que essas empresas podem se adaptar? Então, a gente já sabe que eles precisam de ambientes menos ruidosos, alguns deles, não todos, têm uma questão sensorial que precisa ser observada, então, muito antes dela acontecer, é uma questão preditiva, preventiva, né? Que uma gestão capacitada conseguiria conscientizar a nível de empresa, então, pessoa jurídica pensando sobre esse ponto. E aí a gente vai parar para falar até que ponto a gente pode confiar que a sociedade, de livre e espontânea vontade, vai fazer isso. Então, tá bom, depois dessa conversa, nesse podcast, que foi ótimo, agora todas as empresas vão se adaptar e vão começar a criar ambientes menos ruidosos, vão colocar ali fones de ouvidos adaptados, abafadores né, para essas pessoas, vão falar de maneira mais humanizada. E aí um ponto importante. Quando a gente vai se dirigir, né, quando nós vamos nos dirigir a falar com uma pessoa com autismo, por exemplo, um autista, eu preciso buscar
uma forma de ser entendido, é o que a gente falou lá no começo, Rick, sobre a persuasão. Então, como é que a gente vai colocar esse neurodivergente dentro de uma rede empresarial, por exemplo, dentro de uma empresa, em que a comunicação é falha, até com o típico. Sim, e acontece muito, né? Até com o típico, né? Faz isso, né? Não entendi direito, e aí você fica até com receio de perguntar para o seu chefe direto. Mas vou perguntar de novo, melhor eu pesquisar aqui, pergunto para o amigo do lado, como é que o neurodivergente vai fazer se ele tem uma questão de trava social, se ele não consegue muitas vezes interagir, ou se ele vai tentar se comunicar, ele tem uma certa dificuldade de comunicação. Então, a preparação para microempresa e para grande empresa, ela é a mesma, porque ela é uma capacidade de pessoa. A gente precisa ensinar o gestor a lidar com pessoas. Pessoa, processo, produto. Né? Eu preciso capacitar essa pessoa a trazer essa inclusão efetivamente. Então, eu tenho uma lei que determina isso. Eu tenho várias leis que, inclusive, punem empresas para que façam esse aporte, essa inclusão numerária. Mas a efetividade, né, a sensação de que a pessoa com deficiência e o neurodivergente é acolhido no ambiente de trabalho, isso é muito distante ainda. O que é bem complicado. Eu estava até conversando com a minha chefe hoje e ela falou que entrou uma pessoa atípica em uma determinada área e essa pessoa estava sofrendo bullying. Então, as pessoas estavam discriminando essa pessoa. Então, ela falou que até essas, assim, pessoas atípicas não tá dando muito certo nessa área por conta disso. As pessoas não aceitam, começam a fazer bullying. Então, ainda é bem complicado. Imagina só. E o que a empresa faz, normalmente, Lara, nessa situação? Ela desliga o atípico. Mas foi isso mesmo que eles fizeram. Eles podem pensar, vou tirar o causador do problema, tirar pela raiz e vai voltar a fluir, digamos. Se livra. Se ausenta da responsabilidade, né, doutora? Exato. E qual é a punição para a empresa que faz isso? Ela tem que contratar um outro divergente. Então, eles ficam num turnover. Gera um ciclo vicioso, né? Nunca há uma capacidade. Então, a função social da empresa, que é gerar emprego, renda, e, consequentemente, eu vou movimentar o comércio, o trabalho, enfim, né? A sociedade no todo, isso não acontece para a pessoa com deficiência. Isso não acontece. Primeiro que ela trabalha com medo de ser desligada. Eu já escutei gente falando assim, mas ele é das cotas, então ele tá tranquilo. E eu não sei de onde as pessoas tiram isso, né? Pelo contrário. Porque por ser das cotas que ele tá com receio. Porque a única medida contra uma empresa que desliga uma pessoa com deficiência, não que ela não possa ser desligada, porque a pessoa com deficiência não pode ter um desvio de postura, claro que pode, né? Ninguém está aqui maquiando uma situação dessa, eles são indivíduos. Mas estou dizendo, a maneira que muitas vezes isso acontece, ela está muito mais ligada aos limites da sua deficiência do que à sua capacidade quanto profissional. Então, ela simplesmente desliga e eu recontrato um outro. E eu não tenho nenhum efeito de lei. Eu só estou substituindo um número. Eu não tenho, na verdade, nenhum nível de conscientização, nem para o gestor, nem para os profissionais que ali conviveram com ele, porque é difícil. Quando a gente fala de escola, eu fiz esse exercício com vocês para dizer assim, na escola a gente consegue lembrar de pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiência que a gente conviveu. Eu consigo fazer esse exercício rapidamente, me lembrar inclusive dos nomes dessas crianças que conviveram comigo. Agora, profissionalmente, eu não me recordo. Profissionalmente, justamente, eu não consigo. É verdade. Quem passou pela minha vida que era neurodivergente, que era uma pessoa com deficiência. Num ambiente de trabalho, né? E de verdade, eu trabalhei em grandes empresas. Eu vim de com muitos colaboradores, né? Muitos colaboradores. Não era uma equipe reduzida, uma equipe pequena, né? Não, estamos falando aí de mais de 1.000 colaboradores por site, né? E eu não me recordo dessa inclusão. Então,
Tem na lei, a gente sabe que eles são punidos, mas eu não vejo. Então, essa invisibilidade para a pessoa com deficiência, eu entendo que ela só pode ser tratada através de um meio. Um meio, né, Lara? Que a gente pode tratar. Bora. E eu acho que é sobre certificação. Certificação. Pensando nisso, nós desenvolvemos, né? Estamos desenvolvendo ainda. uma solução, né? Digamos assim. Exatamente. Que seria o quê? Uma certificação para as empresas. Quer falar um pouco mais aí? Não, pode continuar. Qual que é o objetivo, doutora? O objetivo é certificar que as empresas estão preparadas para receber, incluir e dar suporte. Não só para os atípicos, mas também para os seus familiares. Né? Que é de suma importância, igual havíamos comentado aqui. Né? Como que a gente estruturou essa certificação? Nós organizamos na estrutura organizacional, no ambiente de trabalho, nas políticas e práticas internas, Perfeito. na sustentabilidade social e no acompanhamento e suporte. Né? Vamos lá. Tá com uma cópia aí. Eu tive o privilégio de receber essa cópia aqui antes, né? E privilégio mesmo, eu tenho falado muito dessa condição de privilégio. Eu não vim aqui para reclamar quanto mãe atípica, como algumas mães dizem, né? Não, meu filho não é um anjo azul. Embora eu veja o meu assim, tem gente que diz assim, ele só é especial para você. Não, eu vim aqui. Ele é mesmo. Mas a verdade... Perdão. E o ponto principal foi esse brilhantismo que vocês tiveram e me deram esse privilégio de conhecer esse projeto de certificação para empresas que vem muito à frente daquilo que nós estamos falando incansavelmente sobre a necessidade de capacitação nos locais, nos postos de trabalho e, sobretudo, a gestão. Né? Quando a gente fala de gestão, eu sempre penso, um gestor, eu só posso classificar alguém como gestor quando essa pessoa pensa em evolução profissional de alguém, independente Sim. da diversidade que ele esteja. Uhum. Aí eu posso classificá-lo como gestor, senão você é apenas um chefe. Chefe a gente troca. Né? Exatamente, né? Gestor vem de gerir. Gerir o quê? Recursos, pessoas. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é justamente isso. Essa é uma das pautas fundamentais dessa certificação, é justamente isso, a capacitação de lideranças. Porque de nada adianta nós temos uma liderança lá, se ela não for capacitada tecnicamente, se ela não tiver o conhecimento sobre como trabalhar, sobre como dar o suporte com o neurodivergente, por exemplo. Né? Se não, igual você havia falado, é só um chefe. E um chefe, ele acha que ele só tem que mandar, né? Exatamente. É só isso. Exato. Produza. Isso. E eu estou aqui para obter o Das resultado ordens, que você precisa, exatamente. eu só vou dar as ordens. E aí eu não vou gerir. Sim. Exatamente. Né? Então, quando eu tiver empresas que pensem que se eles tiverem gestores, a qualidade e o resultado, números que serão sentidos, serão impressionantes, porque eu estou falando de uma diminuição de desligamentos, então um turnover muito menor, porque eu estou capacitando muito mais, um ambiente de trabalho salutar, em que eu tenho um profissional que tenha gosto de vir trabalhar, que goste do seu ambiente de trabalho. Vou trazer um ponto importante. Nós tivemos aí com a pandemia uma expansão muito grande do home office, né? Sim. Expansão gigantesca. E o home office para o neurodivergente é excelente. Para aquele que tem dificuldade, é claro que a gente quer introduzi-los cada vez mais, mas a gente precisa introduzir respeitando aquilo que a gente falou do Enzo lá no começo, no Dia das Crianças, né?
aonde que ele estaria mais feliz? Brincando com a areinha dele lá no silêncio da garagem, era aquele momento que ele queria, embora eu o coloque em todos os ambientes, ou num ambiente barulhento apenas porque eu acho que ele está sendo incluso com as demais crianças ali brincando de água ou de bolinha de sabão. Então, para a empresa, se eu tenho uma possibilidade, se eu tenho empresas que conseguem ter força de trabalho e precisam de postos de trabalho que possam ser home office, elas poderiam aproveitar desses neurodivergentes, que habitualmente são pessoas extremamente comprometidas Sim. com a verdade. Com os cliques, com a movimentação do alce. Né? Recentemente tivemos um caso aí que saiu na mídia, né, doutora? Não é? Então, aí que certamente neurodivergentes, né? Não vou dizer que eles não erram, tá? Não são. Mas é uma capacidade louvável, que a maioria deles tem, né? E que poderia ser utilizada. Não, mas aí o neurodivergente vai ficar só fora. Não, nós estamos falando de níveis de suporte distintos. E de uma certificação, como essa brilhante ideia que vocês tiveram, da gente sensibilizar esse gestor através de técnicas, né, que possam transformá-lo, capacitá-lo a processos seletivos mais humanizados. Sim, justamente. Né? E destacar os seus talentos, porque você só é um bom gestor, como eu já disse, continuo repetindo, se você puder, no meio da multidão, identificar o talento. É isso que a gente estava conversando, da empresa ela identificar as qualidades. E não só porque é uma obrigação contratar uma pessoa atípica, né? Exatamente. Então, aí é uma questão de conscientização. Então, eu tenho uma certificação que pode vir com uma série de incentivos, como né, vocês bem colocaram, fiscais. Sim. E aí vocês tinham trago opções importantíssimas, mercadológicas, os benefícios para empresas que vocês, reputacionais, porque hoje nós estamos na era da digital, embora essa advogada seja low profile, seja um tanto tensa, mas quando a gente fala de reputação para uma empresa, veja só, eu vi ontem uma reportagem falando sobre uma montadora grande aí de carros e que teve um gestor que cometeu um ato de racismo, né? Assim eu classifico, foi classificado como injúria racial, eu entendo como racismo. Enfim, não vou entrar no mérito, mas eu via, o que eu vi ali dos comentários eram assim, olha, vamos lá na rede social dessa empresa, vamos lá, vamos saber quem é esse gestor, olha, esse cara tem que ser mandado embora, né? Não, essa pessoa tem que ser conscientizada, o que a empresa vai fazer? Esse poder que o cidadão tem é que precisa ser conhecido. Exatamente. Sim. Hoje em dia, grandes movimentos têm início ou então são realizados nas redes sociais. Exato. Né? É verdade. Grandes movimentos. É um julgamento. Também. Há muitos, né, doutora? Muitos julgamentos. E um dos benefícios, além do reputacional, nós colocamos aqui a criatividade e inovação. Sabia? A inclusão traz benefícios para o ambiente de trabalho, como promover um espaço com mais criatividade e inovação. Olha que bacana, né? Então, além de reputacionais, além de mercadológicos, institucionais, futuros incentivos, até mesmo financeiros, tem também um muito importante, que é a criatividade e inovação, que é fundamental em qualquer instituição. Qualquer instituição, toda instituição precisa ser inovadora, precisa ser criativa, até mesmo para se atualizar perante o mercado, senão vai acabar ficando para trás. Olha só, quando a gente fala sobre um bom ambiente de trabalho, e para a gente caminhar para a nossa conclusão, eu tenho empresas que precisam... Claro que a gente diminuiu muito o número de pessoas tendo filhos. Isso diminuiu bastante. Sim. Né? Mas ainda assim nós temos pais no mercado de trabalho. Tá? E de verdade, excelentes profissionais. Sou uma defensora ferrenha disso. Não que vocês vão fazer filhos logo, calma. Mas desse ponto de vista, porque eu tenho um processo seletivo que já segrega. Lara, você casou agora? Casei. Ah, você pretende ter filho? Pretendo, tá fora. Sim. É assim mesmo. Exatamente. Umas perguntas bem invasivas, né? Como quem não quer nada. Então, eu não falo pra você, mas eu ajo dessa forma. Então,
uma certificação desse tamanho que vocês estão trazendo e com esse grau de objetividade. Porque eu acho que existem certificações que elas são dificultosas, né? E acabam nem incentivando tanto. Vale a pena para a empresa? A gente está falando de grandes organizações, vale a pena para a empresa tentar se adaptar a isso? E para esse projeto de vocês, diante da objetividade, e aí vocês colocaram um ponto importante, acho bom para a gente concluir e caminhar nisso, esse simulador, né, Rick? Sim, sim. Um dos critérios que nós colocamos para essa certificação é a capacitação de todos os colaboradores. Além dos gestores, os colaboradores também da empresa. Por quê? Uma das ideias foi passar justamente por uma simulação, para entender como é que funciona um atípico, um neurodivergente. Né? Para que não haja, igual foi citado, mais casos de bullying, casos de intolerância, não é mesmo? Até para as pessoas se colocar no lugar das pessoas atípicas. Isso. Como que essas pessoas Gerar se empatia, sentem, né? É a única forma. Sim. Eu não disse lá no começo da nossa conversa, eu só vim entender o que era o neurodivergente porque eu tenho um dentro de casa. Sim. Que o fato de eu Sim. ser advogada ou não me mudou tanto a sensibilidade, a conscientização que eu precisava ter e a amplitude de conhecimento que tenho hoje. Então, pensando dessas pontuações todas que nós fizemos, eu entendo que essa certificação, e gostaria que ela fosse mais difundida, fosse obrigatória em todas as empresas, que trouxessem não só a capacidade, mas um ambiente de trabalho mais harmonioso para todos. Sim. Como vocês bem colocaram aqui, torna-se, claro, um ambiente mais criativo, salutar também, mas uma sociedade mais justa. E é isso que eu entendo que todos nós buscamos. Eu, quanto mãe, quanto advogada, quanto operadora do direito, eu busco essa igualdade social. E eu entendo que ela só pode acontecer através do que nos dignifica na vida, que é o trabalho. E essas pessoas precisam encontrar meios de sentirem-se suficientes. Não há maneira melhor do que você se sentir digno do que o seu trabalho. Sim. Não há nada que te justifique. Eu tenho um lar, ele está tão coligado à dignidade, embora eu não seja uma advogada do meio trabalhista, mas sou uma defensora ferrenha do proletariado. Assim, dos empresários também, mas da força de trabalho. Então, uma certificação como essa, ela traria para pessoas neurodivergentes, sobretudo, dessa deficiência invisível e desse projeto tão grandioso que vocês tiveram e que tem tanto potencial, ele traria dignidade para pessoas neurodivergentes, para os pais Sim. dessas pessoas que muitas vezes não encontram uma saída, Sim. né? E não se sentem respeitados em sociedade. Eu só consigo encontrar o respeito e eu só consigo vincular a dignidade quando eu tenho um teto, quando eu tenho um trabalho. Muitas vezes essas pessoas neurodivergentes até têm um teto, mas faltam-lhe trabalho. Exatamente. Exatamente. É verdade. Doutora, gostaria de te agradecer. Muito obrigado por ter nos ajudado a estruturar. Ainda não está finalizado ainda. Né? Ainda temos o congresso nós pela ainda temos frente. o congresso. Inclusive, nós apresentaremos isso aqui no congresso, Sim, né? Esse certificado nós apresentaremos lá. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira se aprofundar, queira entender um pouco mais como que funcionará esse certificado, né? Vale ali o convite. Pessoal, quem... Sim. Venha na nossa apresentação, nós apresentaremos mais sobre esse projeto aqui. É um projeto muito lindo. A doutora Alessandra está desde o início aqui com a gente, né, doutora? Com muito prazer, com muita honra, estarei no congresso, sem sombra de dúvidas. Com certeza. E trarei, vai estar lá É uma assistindo honra, a gente, né? uma honra. Trarei uma comunidade jurídica muito grande aqui para dentro do congresso, porque vocês precisam ser vistos, talentos como vocês precisam ser cada vez mais evidenciados. E para mim aqui é uma honra e um privilégio estar entre vocês. A gente que agradece. Obrigada, pessoal, pela Muito obrigado, oportunidade. doutora.
Então é isso, pessoal. Encerramos mais um MetoCast. Deixe seu like, se inscreva no canal e a Meto tá on. Tchau! Aê!